Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindas e bem-vindos a mais um webinar DGE, hoje dedicado ao papel dos terapeutas dos Centros de Recursos para a Inclusão. Para nos falar sobre estas questões, temos o privilégio de ter connosco, ao meu lado esquerdo, a doutora Diana Lisboa, seguida da doutora Patrícia Leão e do doutor Pedro Quintas, que participaram na elaboração das publicações que vão servir de base à nossa discussão de hoje. A todos eles agradeço, em nome da DGE, por terem aceitado o convite por nós feito. Ainda que as notas biográficas estejam disponíveis no nosso site, gostaria apenas de referir que o Dr. Pedro é licenciado em Fisioterapia, a doutora Diana em Terapia da Fala e a doutora Patrícia em Terapia Ocupacional. Todos eles continuaram os seus percursos académicos, complementando as suas licenciaturas com pós-graduações, e todos eles exercem atualmente funções no CRI da Associação do Porto Paralisia Cerebral. Só uma breve referência às publicações que servirão de base a esta discussão. Trata-se de um conjunto de publicações recentemente editadas pela Direção-Geral da Educação e que pretendem constituir instrumentos de apoio ao trabalho dos CRI, clarificando o papel dos seus profissionais. Neste webinar, iremos abordar especificamente o papel do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta e do terapeuta da fala. Desde já convido também todos aqueles que não viram o anterior webinar dedicado ao papel do psicólogo a ver esse programa e que se baseia nesta brochura. Vamos então começar a nossa discussão. Dr. Pedro, uma das grandes questões que, no que respeita ao papel dos terapeutas dos CRI, prende-se com a especificidade do trabalho quando é desenvolvido em contexto escolar e que o diferencia, por isso, do trabalho desenvolvido noutros contextos, especificamente em contexto clínico. Tendo por base este pressuposto, o que é que nos pode dizer sobre os objetivos da intervenção do terapeuta, mais especificamente do fisioterapeuta, e que tipo de abordagem deve estar subjacente à sua intervenção, quando falamos em contexto escolar, obviamente? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, novamente endereçado ao querido APPC, para vir participar em mais um webinar da DGE. Especificamente no contexto na intervenção do fisioterapeuta em contexto escolar, é importante destacar a complementaridade do serviço clínico com o contexto real, neste caso, na escolar. É importante perceber que, no caso específico da fisioterapia, muitos dos nossos alunos são alunos com algumas alterações neuromusculoesqueléticas e alterações estas que vão necessitar de cuidados clínicos durante todo o percurso escolar e mesmo após o percurso escolar necessitam sempre desta complementaridade em termos clínicos. Daí haver esta necessidade de complementaridade. É importante perceber que, em contexto clínico, a intervenção acontece num contexto artificial, de laboratório, enquanto que nós, em contexto escolar, temos uma intervenção muito mais real, com os reais contextos de vida do aluno, com os equipamentos que ele lida diariamente, sabendo que ele passa a maior parte do seu tempo na escola, em detrimento do tempo que passa na clínica. Também é importante perceber que a equipa educativa é constituída, neste caso, com os terapeutas, com professores, com assistentes operacionais, com os colegas, equipa esta que não é dotada de conhecimentos tão específicos, aí daí ser a mais-valia termos os técnicos do CRI, nomeadamente o fisioterapeuta. Enquanto que em contexto clínico temos uma equipa constituída meramente por elementos médicos, enfermeiros, assistentes sociais, e esta complementaridade vai ser sempre necessária também no futuro dos nossos alunos. E uma coisa muito importante é que também os objetivos definidos em contexto clínico são objetivos dirigidos para a reabilitação, enquanto que nós, em contexto escolar, definimos os objetivos para uma habilitação do contexto para que as nossas crianças e jovens com alterações neuromusculoesqueléticas possam, através de algumas estratégias específicas do fisioterapeuta, potencializar o seu desenvolvimento nas competências neuromusculoesqueléticas, sendo este desenvolvimento sempre a par do desenvolvimento escolar que é pressuposto, ou seja, como é que um aluno consegue ter uma participação mais ativa na sala de aula, se a cadeira está ajustada, se ele pode ter uma participação ativa saindo da cadeira de rodas, passando para uma cadeira normal, se
estas estratégias que são passadas a quem faz esta transferência, se pode ser feito por ele próprio, com alguma autonomia, será um assistente operacional, será o próprio professor. Tudo isto é importante no contexto escolar e é esta a mais-valia de termos os técnicos especializados no contexto escolar para que as crianças tenham um desenvolvimento específico das nossas valências, mas sempre considerando o seu desenvolvimento escolar. Isso sim é realmente a mais-valia de termos técnicos especializados nas escolas. Doutora Diana, Dr. Pedro falou-nos aqui em algumas questões que eu queria realçar. Uma delas tem a ver com a importância da intervenção em contexto real, neste caso contexto de escola, contexto de sala de aula, e a outra delas tem a ver com a habilitação, a questão da habilitação dos contextos. No que se refere à terapia da fala, existem diferenças em termos desta abordagem ou as diferenças reportam-se unicamente aos objetivos da intervenção? Neste caso, a terapia da fala, obviamente. A terapia da fala, trabalhando ou intervindo ao nível do Centro de Recursos para a Inclusão, prevê a habilitação do ambiente de forma a potenciar o desenvolvimento da criança ao nível da comunicação, da linguagem, ao nível da alimentação, entre outras áreas da especialidade da terapia da fala. Efetivamente, os terapeutas nas escolas e as abordagens do terapeuta da fala em contexto escolar prevê uma abordagem que vá ao encontro das necessidades da criança, que compreenda de que forma é que o ambiente e o que é que acontece no dia-a-dia da criança vá responder às necessidades da criança. É uma abordagem que prevê, acima de tudo, compreender como é que o aluno comunica, que palavras é que o aluno conhece, como é que é o seu desenvolvimento de linguagem, não só as competências do aluno, mas também de que forma é que o professor, no dia-a-dia, na sala de aula, lhe está a possibilitar as oportunidades para ele participar, comunicando, por exemplo, através de um sistema de comunicação aumentativo e alternativo. Por outro lado, de que forma é que os pares conseguem interagir com esta criança. Então, as abordagens do terapeuta da fala têm que considerar todas estas esferas, a esfera da compreensão individual do aluno e também como é que é a interação deste indivíduo, deste aluno, no contexto escolar. Os objetivos, por sua vez, ao nível da terapia da fala, tentam ser cada vez mais intrusados com os objetivos pedagógicos, ou seja, nós pretendemos cada vez mais que o objetivo não seja o objetivo do terapeuta da fala ou da terapia da fala, que seja o objetivo do aluno, focado no aluno, e que preveja a continuidade. Por exemplo, estamos a trabalhar comunicação com uma criança, todos os intervenientes devem estar dotados de conhecimentos ao nível da atualização do sistema de comunicação aumentativo e alternativo, para que o objetivo seja de todos os intervenientes em contexto escolar e não só do terapeuta. Obviamente que em contexto clínico, as dificuldades, e vão um pouco ao encontro do que o meu colega já referiu, é um contexto mais artificial, é possível na mesma trabalhar linguagem, é possível trabalhar comunicação, mas a mais-valia de o fazer num contexto natural de vida, é que nós conseguimos trabalhar comunicação com os próprios pares com quem a criança vai ter que todos os dias conversar. Conseguimos trabalhar a ida ao bar para que ele vá pedir o pão com manteiga se assim for necessário. Os objetivos, por sua vez, são objetivos também funcionais e transversais a todos os intervenientes do processo educativo do aluno. Daquilo que me disse, eu realçava provavelmente a necessidade de criar oportunidades de aprendizagem, a importância de trabalhar juntamente com os pares e a ligação do papel do terapeuta da fala, ou seja, da sua intervenção ao currículo, às questões mais de caráter pedagógico. Doutora Patrícia, e em relação à terapia ocupacional? Qual é o papel do terapeuta ocupacional em contexto escolar? Em relação à terapia ocupacional, não foge nada do que os colegas falaram até o momento. O terapeuta, no caso específico do terapeuta ocupacional, centra-se mais nas áreas de ocupação do aluno em contexto escolar, que são diversas, as atividades académicas, o brincar, o lazer, a participação social, atividades de vida diária, como as refeições, a ida à casa de banho, o vestir, o despir, tendo sempre em conta técnicas específicas, conhecimentos específicos, mas sempre integrados e aplicados nas atividades que o aluno está a fazer naquele momento. Por exemplo, numa ida à casa de banho, nós vamos ajudar o aluno no acesso ao lavatório, a lavar as mãos, a esfregar as mãos, como é que se faz, os passos que ele deve cumprir, sempre em conjunto com as assistentes operacionais também, de forma a passar aqui algumas estratégias e que elas depois deem continuidade aos objetivos
de intervenção neste sentido. Também pretendemos, por exemplo, com um professor, perceber se o cabide em que o menino vai colocar o casaco está na altura devida, se ele pretende colocar o casaco, mas até não consegue porque a altura não é suficiente, ou ele visualmente não consegue identificar qual é que é o cabide dele, e vamos adaptar, por exemplo, colocando uma fotografia ou uma cor diferente, uma textura diferente. Por exemplo, numa situação de refeitório, o aluno não consegue coordenar os talheres de forma a se alimentar autonomamente e de forma funcional. Nós vamos também, junto da professora ou da assistente operacional, tentar passar aqui algumas estratégias, ou até mesmo utilizar algumas tecnologias de apoio, produtos de apoio, que facilitem um engrossador numa colher, um rebordo de prato, de forma a que o aluno consiga alimentar-se de forma autónoma e funcional. Todos estes objetivos, neste contexto, permitem que posteriormente sejam generalizados para os seus contextos de vida, e é o nosso grande objetivo, e sobretudo que o aluno participe e que esteja sempre envolvido na atividade de forma autónoma e funcional. Uma questão, e esta questão já foi um pouco abordada pelos três, mas se calhar exigia uma maior profundidade de reflexão, e diz respeito ao trabalho em equipa. Para podermos discutir este assunto de forma mais real, mais concreta, penso que se calhar seria determinante trazermos para cima da mesa a questão da função dos CRI, ou seja, termos presente que os CRI constituem uma estrutura de suporte às escolas para a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, a noção de inclusão provavelmente aqui é uma palavra-chave para se discutir o conceito de equipa e do trabalho de equipa. Ou seja, no fundo, aquilo que eu vos queria perguntar é qual é o papel dos técnicos do CRI no contexto mais vasto do trabalho com outros profissionais, os profissionais da escola, e qual é o contributo que estes profissionais podem dar ao longo das 3 fases de intervenção do processo educativo e do processo de habilitação. Não sei se quem é que quer começar por falar. Sim, doutora posso. Diana. Vou aproveitar para brevemente integrar que realmente os CRI são ferramentas para a inclusão. Nós, acima de tudo, o nosso principal papel é que cada um, dentro dos nossos conhecimentos, que são mais específicos numa determinada área, que em conjunto com os conhecimentos que existem da equipa pedagógica, os próprios pais e o próprio aluno, sejam todos convidados a reunirem-se e a conversar sobre o aluno. Portanto, no nosso entendimento, esta noção de trabalho em equipa em prol de uma educação inclusiva prevê isto mesmo, que todos nós tenhamos, ainda que cada um com a sua especificidade, um conhecimento comum e transversal a todos, que permita depois sim pensarmos num programa educativo individual que seja transversal e que consiga, por um lado, ir ao encontro das necessidades da criança, mas que, por outro lado, preveja que quando, por exemplo, os meus colegas estão a trabalhar numa determinada área motora e o meu colega na fisioterapia vai dar estratégias ao professor para o dia-a-dia na sala de aula. No meu caso, na terapia da fala, nós também temos que dar estas estratégias e implementar as estratégias uns dos outros. Este conhecimento transversal em todas as especialidades permite, por um lado, a criação de um programa educativo com contributos nos domínios da avaliação, por exemplo, na terapia da fala, na área da linguagem, na área da comunicação, da alimentação. Prevê também que este contributo integre o perfil de funcionalidade ao nível das funções e estruturas do corpo, ao nível da compreensão da atividade e participação e, acima de tudo, na correlação do modo como a criança funciona e no ambiente que está a ser proporcionado em contexto escolar. Para que posteriormente seja possível a definição de objetivos funcionais, operacionais e significativos para a criança. Posteriormente, a intervenção deverá então cruzar todas as áreas pedagógicas e as especificidades mais técnicas, de forma a que, em conjunto, haja um plano de intervenção e que esse plano de intervenção seja transversal a todos e ao longo da rotina da criança. Portanto, se bem percebi, a ideia, ou seja, o que é importante não é só trabalhar em equipa,
ou seja, sentarem-se todos, definir tudo conjuntamente, a intervenção que vai ser feita, os objetivos. Obviamente isso é determinante, isso é ponto assente, mas é também importante que as áreas se entrecruzem, que sejam transversais, que não haja uma intervenção, digamos, balcanizada. Sim. Portanto, tem que ser tudo cruzado. Exatamente, É isso. exatamente. Doutora Patrícia, gostaríamos também de saber qual é a sua opinião. Esta abordagem assim mais global a colega já deu, se calhar centro-me um bocadinho mais no contributo especificidade da terapia ocupacional. E este contributo também, os colegas o fazem ao longo de todo o processo. Vou falar também de uma forma geral, mas na avaliação, por exemplo, todos fazemos o mesmo, seja entre a equipa ou com a equipa pedagógica. Tentamos fazer uma avaliação primariamente das necessidades do aluno. Sempre que possível tentamos que o aluno também colabore nesta identificação de necessidades, quando é o caso, com a família, os encarregados de educação e a equipa escolar, os docentes, de forma a perceber onde é que nós vamos começar a avaliar, para posteriormente termos o nosso plano e depois passarmos à intervenção. Após esta avaliação inicial, também vamos avaliar o contexto, porque há aqui uma grande influência de diversos fatores, porque poderá existir barreiras ou facilitadores que vão aqui inibir ou suportar o desempenho do aluno e nós temos que o identificar. Enquanto terapeuta ocupacional, nós baseamos muito na análise de atividade e de tarefas, sobretudo integrados. Vamos fazer uma observação do aluno no desempenho de uma atividade na turma, no recreio, na cantina, vamos avaliá-lo de forma a perceber também aqui as necessidades e onde é que devemos, em conjunto com a equipa escolar, intervir. Tendo tudo isto em conta, no caso mais específico do terapeuta ocupacional, nós vamos olhar mais para competências motoras, competências práxicas, cognitivas, sensório-perceptivas, de forma a depois também identificarmos onde é que nós devemos incidir a nossa intervenção. Após esta avaliação em conjunto com a equipa, vamos elaborar o planeamento, como tudo que a colega já falou, todos os documentos referentes ao aluno, e passaremos aqui à fase da intervenção, sempre em conjunto com toda a equipa, de forma a incidirmos nos aspectos necessários ao aluno. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, num contexto mais académico e de sala de aula. O terapeuta ocupacional, em conjunto com a família e com o docente, identifica que o aluno não consegue ter acesso ao quadro, não consegue fazer a leitura das informações do quadro. Então vamos aqui incidir em conjunto com a equipa em diversos fatores. Vamos fazer uma experimentação inicial, vamos ver o contexto que a colega falou, ver se o lugar em que o aluno se sente é o mais adequado. Vamos identificar se a nível de competência mais perceptivo, o aluno é capaz de fazer o varrimento visual, em termos de cor, se ele é capaz de identificar a cor que está a ser projetada em termos de figura. Vamos tentar, se em termos de escrita o aluno também tiver alguma necessidade de algum produto para a escrita, vamos também tentar aqui implementar a forma mais correta, um adaptador do lápis, um aumento da letra. Vamos tentar fazer aqui uma série de ajustes, estratégias com todos os elementos, com os docentes, os encarregados de educação poderão experimentar em casa e também de nos dar um feedback e nós depois também tentarmos ajustar, sempre em prol de ajudar o aluno na sua atividade naquele momento que é a qual ele sente necessidade ou maior dificuldade em participar, e nós em conjunto elaboremos a melhor forma de chegar até ele. Em relação àquilo que disse, eu acho que disse uma coisa interessantíssima e que me parece muito, muito importante. É a questão de se dever ouvir o aluno, a voz do aluno, a importância de ouvir a voz dos alunos, quer em termos da avaliação, para o levantamento de necessidades, quer mesmo até na tomada de decisão. Porque essa equipa, para além dos profissionais, da família, deve também incluir sempre que possível o aluno. Doutor Pedro, para finalizar e em jeito de conclusão ou de nota final, gostaria de acrescentar alguma coisa àquilo que já foi dito? Com certeza. Claro que o papel de todos é importante e aqui o que realmente se destaca é a participação ativa do aluno. Para que esta participação se torne mais ativa, é importante que todos estes elementos da equipa utilizem as mesmas estratégias e procedimentos, ou seja, é preciso haver uma universalidade de estratégias para a generalização das competências do próprio, porque se eu faço de uma forma, minha colega faz de outra, o professor faz de outra, os pais em casa fazem de outra, isto vai nos levar a que no final do ano letivo, a conclusão que chegamos é que não resultou nada do que se esteve a tentar
experimentar. Portanto, é mesmo importante que haja aqui uma complementariedade entre todos os elementos e às vezes temos muitos intervenientes com o mesmo aluno e aquilo às vezes até pode parecer assim um bocadinho agressivo, porque ele vai ter o terapeuta da fala, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o assistente operacional, a professora de educação especial, a professora titular de turma, a professora de educação física. Portanto, às vezes é importante aqui flexibilizarmos um bocadinho as coisas para que toda a gente utilize coisas que sejam práticas e que sejejam possíveis, do que às vezes estamos a pedir ou a chegar a conclusões que se calhar isto aqui deveria ser feito com este pormenor. Às vezes, se calhar, temos que facilitar e nós, se calhar, podemos perceber qual é o objetivo, sendo de acordo com as necessidades e expectativas da família, e facilitar o acesso a esse fim. Claro que, para isso, é importante que também a modalidade da nossa intervenção possa passar por um apoio individual com o aluno. Claro que, se calhar, este será o que terá menor enfoque da nossa intervenção no contexto escolar, porque ele, na escola, vai ter um contacto mais privilegiado com os colegas, com o grande grupo, do que com um contacto individual. E, portanto, se calhar numa fase inicial poderá ser feito este tipo de trabalho, depois, se calhar, um trabalho de grupo, e aqui é importante a participação dos pares para que o tipo de competências que nós vamos trabalhar com os alunos sejam de acordo com a faixa etária em que ele está, de acordo com as atividades que os colegas fazem, isto ao nível do recreio, por exemplo, e aí pode-se intervir qualquer uma das áreas. Especificamente na fisioterapia, muito da nossa articulação é feito com o docente de educação física. Quando possível, vamos às aulas de educação física, fazemos um trabalho em conjunto com o professor de educação física e o professor ao definir objetivos curriculares. Não se está a perceber que são objetivos também importantes para o seu desenvolvimento neuromusculoesquelético e há coisas que são interessantes e a semana passada tivemos na aula com um aluno a fazer atletismo e ao mesmo tempo que ele estava a fazer o treino dos colegas de salto de barreiras, nós estamos ao mesmo tempo a trabalhar o equilíbrio e a facilitar a marcha do aluno. Portanto, é este tipo de colaboração que tem que ser muito próxima entre os técnicos e os professores para potencializar as capacidades do aluno. E aqui realmente é importante esta dinâmica. E por último, temos sempre a modalidade de consultoria e aqui nós ficaríamos mais na retaguarda, mas possibilitaremos sempre uma proximidade sempre que for necessário. Ou seja, passamos as estratégias, habilitamos o contexto em termos de recursos humanos, professores, assistentes operacionais, para que façam de determinada forma. E nós ficaremos mais na retaguarda para sempre que seja necessário. Aquilo está a correr lindamente. Vamos avançar. Então, o terapeuta é chamado e fazemos, se calhar, de outra forma, complexificamos um bocadinho as coisas para que o desenvolvimento do aluno seja ainda melhor. E é sempre nesta progressão que se procura articular com os docentes, com o aluno, com as famílias, para chegar ao máximo, a maximizar as competências do próprio, não é? Claro que a escolaridade termina aos 18, mas depois mesmo nesta fase é importante haver aqui uma transição e aqui um trabalho de equipa, não só específico de cada uma das valências, mas depois da equipa pedagógica no seu todo, com os técnicos, com os professores, com os pais, com os serviços na comunidade, para que depois o percurso escolar e o desenvolvimento que foi conseguido com a colaboração dos CRI nas escolas não termine ali aos 18 anos e que depois possa ser dado continuidade no futuro destes jovens que esperemos nós que seja muito promissor. Dr. Pedro, doutora Patrícia, doutora Diana, agradeço os contributos enriquecedores que trouxeram para esta conversa. Foi um prazer conversar convosco. Resta-nos informar que as publicações se encontram disponíveis para download no nosso site. Para aceder às publicações, basta entrar através do endereço web que se encontra neste momento a passar em rodapé. Até um próximo webinar. Fiquem bem. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.